Boa noite, meus caros. Tudo em ordem? Não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas agora é de noite, tá? Então, uma boa noite para vocês. Eu vou corrigir aqui com vocês, tá? A AP do primeiro bimestre do segundo ano do ensino médio, tá bom? Vou procurar não me estender muito, tá? Mas vou procurar comentar ao mesmo tempo e mostrar algumas coisas, assim como eu sempre fiz com vocês em sala de aula, certo? Eu tenho aqui as minhas anotações. Então, vou falar para você o seguinte, converte o PDF da app que está no Google Classroom, tá? Converte ele em um arquivo de Word, ou se você tiver a app aí em papel, você pega lá a caneta colorida, pega grife texto para a gente estar riscando algumas coisas aí, é importante para a gente entender, tá bom? Deixei para vocês também lá no Google Classroom, deixei as habilidades, tá certo? Vamos lá então. A habilidade da primeira questão é a MP04. Identificar posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao tema em textos. E diferentes tipos de texto. Então, bom, vamos lá para a questão. Quando der, eu vou ler o texto com vocês. Às vezes ele é pequeno, dá para ler, tá? Às vezes, que nesses daqui que são maiores, eu vou ler algumas partes com vocês, tá certo? Vamos lá, então. Os textos apresentam uma posição divergente em relação a... Bom, o que acontece, então? Tá? O que é a posição divergente aí? Né? A posição divergente é posição contrária. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que tem um determinado tema em comum entre esses dois textos, tá? Só que, vamos supor, o texto 1, ele fala uma coisa, o texto 2, ele vai ter o ponto de vista contrário a essa coisa do texto 1. Tá? O tema é o mesmo, os pontos de vista que são diferentes. Tudo bem? Então, olha lá. Ele está perguntando, então, o que? Ele quer saber qual que é esse tema, tá bom? Então, você vai ler lá, né? Olha, a primeira pista, o que é? A primeira dica é vocês olharem para os títulos. Aqui, ó, caso Uber. Já pensaram em levar em conta a opinião dos usuários? Texto 2. Empresas de ônibus acionam poder público contra o Uber juntos. Então, o texto 1 vai falar do quê? O texto 1, ele está dando o ponto de vista de uma pessoa, tá certo? Desse Márcio Oliveira, tá? Ele fala para a gente que o quê? Que os modelos de negócio, eles mudam, a gente gostando ou não. E qual que é a dica que ele dá para a gente? É o quê? É levar em conta a opinião de quem usa, ou seja, a opinião do cliente, tá bom? Então, aqui no caso, ele vai ser a favor do Uber, tá? Da Uber, melhor dizendo, da empresa. No texto 2, o que acontece? Ele mostra pra gente que tem empresas de ônibus, taxistas, né? O pessoal se unindo aí contra o Uber juntos. Que seria o quê? É uma modalidade de Uber, tá? Em que você divide o carro com uma pessoa. E ele explica para a gente que isso daí seria um transporte coletivo irregular. Então, você ia ver lá qual que você ia achar, qual que é a coisa que eles têm, qual que é o tema, o que é o aplicativo. O próprio texto dá, tá, essa pista para a gente. Eu vou colocar aqui em vermelho para ficar destacado, tá bom? Então, o que eles discutem é o aplicativo. Que vocês vão achar em várias partes do texto lá, né? Olha lá. Aqui, ó. Ele fala para a gente que a sociedade está mudando, a gente gostando ou não, né? O que ele fala para a gente é levar em conta a opinião de quem usa, tá?
Então, o que acontece? Ele vai acabar entrando, então, na onda da Uber aí, tá bom? Já o quê? Já o texto 2, ele não apresenta essa visão positiva da Uber, tá? Ele vai dizer para a gente que o quê? Que isso daí pode fazer com que o quê? Pode aumentar a tarifa do transporte público. Isso pode não ser legal para quem usa, né? E o que acontece? A Uber está enfrentando a pressão de empresas de ônibus, tá bom? Olha lá no texto. Tudo isso são indícios para a gente do quê? O tema é o mesmo, o ponto de vista é diferente, o ponto de vista é oposto, tá? Vamos lá para a questão 2. Questão 2, ele trata lá a habilidade MP02. Identificar o público-alvo de um texto. E ele dá lá diferentes tipos de texto para a gente. Bom, a gente iria olhar lá, tá bom? Olha lá o que ele pergunta na questão 2. O texto 2 tem como público-alvo motoristas de táxi e clientes de empresa de ônibus. Aquela notícia pode interessar para quem? É só para motorista de táxi e cliente da empresa de ônibus? Não, né? Ela pode interessar também para quem? Para um usuário de Uber, para alguém que trabalha na Uber, pode ser também de interesse do motorista de ônibus, tá? Porque o que acontece? Se a tarifa começa a ficar mais cara e o número de pessoas começa a diminuir, logo a empresa de ônibus ela vai ter que cortar custo, né? E se começa a aumentar também a demanda por motorista de Uber, o pessoal começa a ter um maior número de motoristas. Isso daí acaba, então, acaba não acontecendo, tá bom? Então, não é não. Usuário do aplicativo e inovadores de tecnologias. Também não é. Lembra lá que o nosso texto, ele vê assim de uma maneira negativa o aplicativo, tá? Moradores das diferentes metrópoles e motoristas. Também não é. Também não pode ser. Por quê? Ele fala para a gente que aqui, tá? Esse modo da Uber juntos, né? Funciona em pelo menos 15 cidades, onde foram acionados ali a justiça, tá bom? Só o que acontece, só funciona em 6 e em regiões centrais ainda. Então, não é de todas as metrópoles, não é de todo mundo aí. Operadoras das grandes cidades e motoristas de carros. Não pode ser também porque para o motorista, né, para o sujeito que dirige o carro, isso daí não vai fazer diferença. Isso daí vai fazer diferença para quem trabalha no meio e para quem usa esse tipo de transporte, tá bom? Então, a certa aqui é o que? É a letra E. Usuários de transporte e demais interessados no assunto. O que acontece? O que acontece? A resposta E, ela é muito próxima da A. Só que o que acontece? Ela abrange um número maior de pessoas. Ela é assim, a gente pode dizer que ela é mais generalista. Tá bom? Então, aqui melhor descreveria aí para a gente é essa letra E. Vamos para a questão 3. MP10. Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos em um texto. No caso ali, o que ele está perguntando para a gente? No texto 2, além disso, a modalidade de viagens compartilhadas somente fica ativa em regiões centrais, onde a demanda por carros é maior. Aqui o certo, o que é você fazer?
tá? Aqui, primeiro, é o tipo de questão que você vai ter que fazer ela por exclusão, tá certo? O melhor que você tem a fazer é voltar lá no texto, tá? Volta no texto e procura lá aonde que está. Vamos lá procurar. Tá aqui perto, aqui, ó. Além disso. Aí, para você, o que que acontece? Se além disso, ele tá aqui, ele tá juntando duas orações, tá bom? Ele tá juntando ali duas coisas. Uma coisa que vem antes e outra coisa que vem depois. O que que ele quer saber? Ele quer saber que ideia que esse conectivo acaba gerando para a gente. Então, ele fala, olha, tem isso, além disso, né? Ou seja, ele está dando uma ideia do quê? Ele acrescenta uma informação para reforçar a tese defendida. Vamos lá ver isso aí no texto. Olha lá. Olha o último, esse daí é melhor você ler o último parágrafo inteiro para entender. As empresas de ônibus alegam que esse tipo de transporte, o Uber juntos, né, onde você compartilha o carro de Uber com mais de uma pessoa, como coletivo irregular e acionaram o poder público em pelo menos 15 cidades a fim de impedir o funcionamento da modalidade. Apesar de operadoras de 15 cidades estarem pedindo o fim do Uber juntos, a modalidade só funciona em 6. Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o que acontece? As empresas de ônibus, né, de transporte coletivo, elas entraram com uma ação na justiça para pedir o fim, já que é um transporte regular, só que eles pediram em 15 cidades, só que somente em 6 funcionam, tá? Ou seja, não é nas 15 cidades que funciona, tá? E aí ele continua lá. Além disso, acrescentando outra ideia, a modalidade de viagens compartilhadas somente fica ativa em regiões centrais, onde a demanda por carros é maior. Ou seja, além de funcionar em só 6 cidades, não é em toda cidade que funciona essa modalidade de transporte. É só na parte central da cidade. Então, ele está colocando uma ideia e ele está juntando uma outra ideia para reforçar. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida vocês mandam mensagem lá pelo Face, vocês mandem mensagem pelo Google Classroom também, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa rede social, né, escolar aí, e tem um número de WhatsApp lá para tirar a dúvida de vocês. Vamos lá para a questão 4. A questão 4 cobra da gente a habilidade MP05. Inferir informação implícita em texto. No caso, o tipo de texto aqui, o que é? Um cartaz. Informação implícita é aquela informação que ela não vem escrita com todas as letras, vamos dizer assim, tá bom? Normalmente, quando trabalha-se com texto misto ou texto não verbal, né? Texto misto é o que? O texto verbal mais não verbal, que é o caso aqui. Né? A gente tem imagem e palavras. Ou o só não verbal, você tem ali o uso da linguagem implícita. Vamos lá ver o que ele está pedindo para a gente. Na informação do cartaz, pressupõe-se que... Vamos lá, então. Esse daí também, pessoal, é importante vocês fazerem ali uma coisa por, vamos dizer assim, fazer por exclusão, tá? Vamos lá. O novo vírus, aqui ele está falando da tuberculose, tá bom? Não tem nada a ver com coronavírus. O novo vírus atinge a maioria das mulheres. Não era esse, tá? Não tem nenhum dado aqui que sugere para a gente que ele atinge a maioria das mulheres. Tá? O que pode te fazer acreditar nisso que é o fato de nós termos 5 pessoas e 3 dessas pessoas serem
mulheres. Outra coisa, ele fala em vírus novo. Não é um vírus novo, tá? Olha aqui, ó, nessa parte onde ele está descrevendo para a gente, ali, ó, com mais de 70 mil novos casos por ano, a tuberculose é uma doença que ainda existe e tem cura. Isso é, ainda existe, ela não foi exterminada. Portanto, o que acontece? Não é uma doença nova, tá? Letra B. Os sintomas são manifestados tardiamente. Não é, também. Ele fala para a gente, olha lá, tosse por 3 semanas ou mais é o principal sintoma da tuberculose. Então, tá lá tossindo mais de 3 semanas, né? É uma grande chance de ser tuberculose, tá? Ele fala para a gente que é o principal sintoma. Ele fala para a gente aqui, ó, que existe cura se o tratamento for feito até o final. Então, o que acontece, pessoal? Não fala para a gente, né? Em nenhum momento ele diz para a gente que ele diz respeito ao tempo aí de desenvolvimento da doença. Tá? A única noção de tempo que ele usa para dar para a gente, o que, que é? É esse critério para a gente ver se é um sintoma de tuberculose ou não, tá bom? Mas não tem nada aí dizendo para a gente que o sintoma é tardio. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ele fala que existe uma cura, tá? Então também não é. A doença pode ser tratada em até 3 semanas. E depois de passar disso, tchau, né? Tchau e benção. Não, ele fala para a gente o contrário, né? A partir de 3 semanas, se a tosse continuar, é provavelmente tuberculose, é aí que o pessoal tem que começar o tratamento. Então também não é. O paciente com a doença não terá cura esperada. Também não é. Ele fala para a gente que tem cura, tá? Letra E. As pessoas acreditavam que a tuberculose não existia mais. É justamente essa questão aqui, letra E. Aonde que está isso? É justamente o ponto em que a gente exclui a primeira alternativa, né? Volta lá, ó. Volta ali no anúncio, ó. Com mais de 70 mil novos casos por ano, a tuberculose é uma doença que ainda existe e tem cura se o tratamento for feito até o final. Ou seja, é uma doença que ainda, se ele vê a necessidade de falar que ela existe ainda, é porque as pessoas acreditavam que ela já tinha sido erradicada, tá bom? Então, a questão 4 é a letra E de elefante. Vamos lá para a questão 5. Questão 5 trabalha com a gente a habilidade P15 e MLP. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios. Cara, é uma coisa assim muito parecida, tá? Muito parecida, né? É uma questão praticamente com aquela que a gente viu na questão número 3, né? Então, ó, vamos lá. A tuberculose tem cura se o tratamento for feito até o final. A conjunção se foi utilizada para exprimir a ideia de. Esse aqui também é interessante você fazer por exclusão, tá? O se aí ele vai ser um conectivo, em que ele vai estar conectando o que vem antes do se com o que vem depois. E estabelece uma relação entre esses dois termos, tá? O que ele quer saber é qual que é essa relação que é estabelecida, tá bom? É o que? Aí, no caso, é a letra B. É uma condição. Por que que é uma condição? Olha lá. Se o tratamento for feito até o final, vai ter cura. Se ele não for feito, não vai ser curada a doença. Então, a condição para se alcançar a cura, o que que é? É fazer o tratamento até o final. Tudo bem? Qualquer dúvida lá, vocês entram em contato. Número 6.
Esse livro aqui é legal, esse livro é demais, é tipo assim também demais difícil de entender, tá? Tem só uma partinha aqui, tá? É a história de um cara um jagunço que basicamente vende alma pro diabo lá, né? É demais o livro também. Vamos lá. Questão 6. Habilidade P06EMLP. Identificar o tema de um texto. Vamos lá. Quer saber basicamente o que o texto está falando? Sobre o que o texto está falando. O trecho do romance Grande Sertão Veredas evidencia o quê? Aí você ia fazendo lá por exclusão. Tá? Você achar o quê? Ele está falando nesse trechinho o quê? Do sofrimento vivido no inferno. Olha aqui o trecho onde ele mostra pra gente. Ele começa a falar lá. Ó. Aqui, ó. Que lá o prazer de trivial de cada um é judiar dos outros, bom atormentar, e o calor e o fio mais perseguem, e para digerir o que se come é preciso se forçar no meio, com fortes dores, e até respirar custa dor, e nenhum sossego não se tem. Se creio, acho proseável. Ele fala ainda, né? Ele acaba falando ali de Cristo, né? Ele fala que Cristo não conseguiu permanecer ali muito tempo, tal. Aqui o texto ele não tem, vamos dizer assim, uma pretensão de ser teologicamente correto, tá? Então assim era um lugar tão miserável, tão maldito de tanto sofrimento que ele acaba falando para a gente que nem Cristo conseguiu ficar lá, tá? Olha aqui o trechinho que eu mostrei para vocês grifado. Vamos para a questão 7. MP07. Reconhecer a presença de valores culturais, sociais e ou humanos em textos literários. Então tem ali uma trecho de uma canção do Chico Science, né, A Cidade, e ele pergunta para a gente. Lá, ok. Opa. O texto protesta contra as diferenças de classes sociais. Ele está falando isso para a gente. O verso que reforça essa ideia é... Então, ele está falando o quê? De diferença de classe social. Tá? A cidade até que não está tão mal. Eu vou fazer uma embolada. Uma embolada é uma espécie de repente aí, tá? Sempre uns com mais e outros com menos. Bom para mim e bom para tu. Num dia de sol, Recife acordou. Então, ó, se a gente está falando de diferença de classe social, a gente está falando uma coisa, vamos dizer assim, negativa. A A dá para excluir. Talvez a E, a D, tá? O que sobra para a gente, no final das contas, é o quê? A letra C. Sempre uns com mais e outros com menos, né? Aquela ideia que se tem do capitalismo, né? Para você fazer dinheiro, para você ficar rico, você tem que ter dinheiro, né? Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, letra C. Vamos lá para o próximo. Questão 8. Questão 8 é MP02. Identificar o público-alvo de um texto. No caso, o que é aqui? É uma letra de música do Emicida. E é justamente isso que ele pergunta com todas as letras. O texto tem como público-alvo os casais apaixonados. Cara, não tem nada que me sugira aí de... Apesar de a gente estar perto dos namorados, não tem nada que sugira pra gente casais namorados. Operadores de drones. Não, ele menciona aqui no... Né, ele fala, eu sonho mais alto que drones. Né, mas não é a única hora que ele menciona. Jovens engajados socialmente. Jovens que têm, assim, vamos dizer, um compromisso social e político. Indivíduos que contam com a sorte. Essa daqui você poderia até colocar.
tá? Mas não é essa não. Porque ele começa falando aqui, ó, presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Então, pela lógica, ele deveria se sentir o quê? Em perigo e fraco, né? Também não é. Religiosos em busca de respostas divinas. Ele fala que Deus é brasileiro e anda do lado dele. Também não é. O que mais caberia aí, e nesse caso você precisaria conhecer o contexto né, do texto, tá? Você saber quem que é quem que é o homicida ali, para você estar colocando o que? A resposta certa, que é o quê? Jovens engajados socialmente, tá? Então é letra C. Questão número 9. Questão número 9 é MP10. Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos em um texto. A repetição dos versos destacados neste trecho da música causa o efeito de, aqui ó, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Em termos de lógica, né, é uma coisa ali que foge da lógica. Por quê? Se ele morreu no passado, não tem como ele morrer agora, né? Ele fala lá, né, ele começa falando que ele pode ser considerado sorte, porque ele está salvo, Deus está com ele, né? Ele já não pode sofrer no ano passado, ele fala do sangramento, do choro, né? E o que acontece? Ele pega e fala, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones. Né? Aqui o lance de você idealizar alguma coisa. Combustível do meu tipo, a fome para arregaçar como um ciclone, entendeu? Para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda, sem sorte. Então, o que acontece? Esse cara que tem Deus, o eu lírico que tem Deus junto com ele fala que ano passado ele se ferrou demais, mas ele fala que esse ano ele não morre, né? Então esse lance dele tá repetindo no morro, no morro, no morro, apesar de todas essas adversidades que ele fala pra gente, e ele disse pra gente que a fome é o combustível dele, né? A luta pela sobrevivência, né? E esse lance da fome aqui é muito forte, porque ele fala o quê? Essa fome aqui a gente não consegue, pelo que a gente tem, a gente não consegue deduzir se é uma fome só, mas possivelmente seja só de comida, né? Talvez seja de mais coisa, mas ele compara essa fome com uma coisa assim devastadora, né? Ele fala assim, para arregaçar como um ciclone. Procura depois no YouTube uma imagem do ciclone para você ver a devastação. Tá? Porque ele fala o quê? Que ele precisa desse combustível para se manter, para que amanhã não seja como ontem, onde ele só se ferrou. Tá? Enquanto isso, o abutre ronda lá, né? O abutre como se estivesse esperando para comer a carniça dele, sem sorte, como ele diz. Então, aqui o que acontece? A repetição dos versos destacados nesse trecho da música causa um efeito de superação. Tá? Tem ainda esse caráter, vamos dizer assim, extremamente otimista, né? A gente pode parar para pensar. Talvez seja uma coisa interessante da gente pensar nesse momento, né? Vamos lá para a questão número 10. Habilidade MP05. Inferir informação implícita em texto. É basicamente a mesma habilidade lá da questão do cartaz, tá? É uma coisa que não está ali, a gente pode dizer que não está na cara do texto, tá? Olha lá então, vamos lá que eu vou ler com vocês, esse que é curtinho. Quem sou eu que espero tanto, perdido em pensamentos, quedo no meu canto, desejos e tormentos, pecador e santo, quase sempre lamentos. Quem sou eu que medito tanto,
à procura de momentos e de encantos que assumem meus intentos e me libertem de meus prantos, que revelam meus sofrimentos. Então vamos lá. Número 10. No poema o eu lírico desconhece-se. Esse aí, pessoal, também era bom a gente fazer por exclusão. Bom, podia ser esse, o que talvez te levasse a colocar esse aí, o que que é? É o fato de você ter interrogações aqui, né? Vamos deixar de lado. Cala-se diante da vida. Não, ele não se cala. Né? Ele tá fazendo perguntas, ele está fazendo questionamentos, ele está procurando coisas. Né? Liberta-se do sofrimento. Não, ele fala aqui, ó, ele está falando em sofrimentos aqui. Alegra-se em seus pensamentos. Também não, se ele está sofrendo, é esse aqui, ó. Angustia-se na existência humana. Por que seria isso aqui? A gente pode parar para pensar na angústia como uma falta de uma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Tá? É uma busca assim, que não tem fim. Né? Olha lá o poema de novo. Ele está perdido nos pensamentos dele, quieto, né? Lamentando. Ele está pensando, ele está procurando uma coisa que encante ele na vida dele, tá? E que liberte ele desse choro e desse sofrimento. Só que ele não sabe o que é isso, tá? Ele não achou ainda esse norte da bússola aí. Número 11. Habilidade P18 EMLP. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Vamos lá. No poema, a expressão queda no meu canto foi usada para. Então, quando ele diz o quê? Queda no meu canto, o que é aqui, ó? Sugerir dificuldade de relacionamentos? Não, ele não fala em nenhum momento de relacionamento aí, né? Retratar a inércia humana. O que é a inércia? É aquele princípio, né, da física, que se uma coisa está em repouso, a tendência dela é continuar em repouso. Se ela está em movimento, é continuar em movimento. Também não pode ser porque ele está em busca, tá? Ele está em interrogação, ele está refletindo, então ele não está parado. Indicar a quietude reflexiva. Era esse aqui, né? Era a letra C. Porque o que acontece? Ele tá no canto, ele está pensando, né? Ele está perdido em pensamento, que nem ele fala, né? Lamentando, ele está meditando, procurando momentos e encantos, tá? Que libertem ele desse sofrimento. Então ele está o quê? Ele está refletindo, ele tá quieto, né? Não fala aqui basicamente em outras pessoas, ele está assim numa busca com ele mesmo, tá bom? Então é a letra C. Vamos lá para a questão 12. Reconhecer diferentes... Não, desculpa. Questão 12, é. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação entre textos que se referem ao mesmo tema. Então, o que acontece? É o mesmo tema, tá? É o mesmo tema, só que ele é tratado de modos diferentes em dois textos. No caso, ele dá para vocês aqui, o texto 1 é uma imagem, tá certo? De um campo de concentração, tá? E no texto 2, a gente tem ali o quê? Tem um texto tirado do jornal, tá? De uma página de internet.
é adaptado. Isso é importante mencionar para vocês. Vamos lá para a questão. Ao comparar os textos 1 e 2, reconhece-se que... Então, pessoal, o que era importante vocês fazerem aí? Nesse daí, era importante, o lógico é o quê? É vocês fazerem assim por exclusão, tá? Lê e vai excluindo. Os textos remetem à ideia de que os momentos de lazer continuam tendo importância na vida das pessoas. Aonde que uma imagem no campo de concentração remete ao lazer? Tá? Você já podia riscar a alternativa A por esse, né? Por essa ideia. E o título do texto 2? Trabalhar demais virou símbolo de status. Né? Então não está falando ali em lazer. O texto 1 traz na imagem uma inscrição que difere da ideologia neoliberal propagada no texto 2. Então olha lá, o que dizia para a gente a inscrição? Né? Tem lá o campo de concentração e a tradução ali debaixo da legenda. É importante vocês lerem as letras pequenas, verem as fontes, tá? O trabalho liberta. Então vamos lá, voltar. Também não é esse. Porque o que acontece? Como sugere para a gente o texto, ele vai dizer para a gente que o trabalho é uma coisa assim extremamente boa, né? Porque ele vai dizer que ele menciona uma pesquisa, né? E essa pesquisa mostra para a gente em que o fato da pessoa estar sempre ocupada, né, é um sinal de status, é o que ele vai, o workaholic lá que ele fala, tá? E isso hoje em dia é mais status do que uma pessoa postar foto de viagem, de comida, de quem tem tempo livre, porque é como se ela estivesse sempre ocupada, sempre sendo requisitada, né? E isso é uma coisa boa. E o que era lá a inscrição? O trabalho liberta. Então, o que? As duas visões sobre o trabalho são positivas. Tá? Então, essa imagem não difere, pelo contrário, é uma imagem que vai de encontro. Então, letra B não é. Letra C, tanto o texto 1 quanto o texto 2 traduzem o que se passa na mente dos brasileiros sobre o desemprego. Não, ele não fala de desemprego, ele fala do lance da fissura no trabalho, né? Alternativa D. Ambos os textos se referem ao fato de que o lazer é tão importante quanto a dedicação do trabalho. Não, eles falam o que eles estão falando exatamente o contrário, né? Que nos dois textos o trabalho ele é visto assim de uma forma muito superior ao lazer. O que sobra para a gente é a alternativa E. O texto 2 remete ao lema nazista do texto 1, ao tentar provar ao leitor que trabalhar demais é símbolo de status social. É justamente isso aqui, pessoal. Trabalhar é símbolo de status. Olha o que ele fala no título, né? Olha lá no título. Olha lá no segundo parágrafo do texto 2. Segundo um estudo de pesquisadoras americanas, o estilo de vida workaholic é hoje um símbolo de status mais significativo do que a capacidade de ter tempo livre e se dedicar a atividades voltadas apenas ao lazer, né? Ou seja, né? Ele vai falar para a gente que o quê? É muito mais esquema você estar sempre ocupado do que, né? Do que ter tempo disponível para fazer uma coisa. Olha lá, no penúltimo parágrafo. Para as pesquisadoras, a percepção crescente de que estar ocupado sinaliza status e está relacionado ao desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento, em que certas habilidades profissionais são muito valorizadas no mercado. Então, o que quer dizer isso? Se a pessoa está sempre ocupada é porque ela vai dizer para a gente que o quê?
são pessoas em alta demanda, são pessoas muito requisitadas. Então, isso, elas são muito capacitadas, tá bom? Sendo aí, portanto, um sinal de status. Vamos lá, então, para a questão agora 13, né? Questão 13, habilidade MP08. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação entre textos que se referem ao mesmo tema. Então, vamos lá. Eu vou ter dois textos, o mesmo tema, tá? Mas de modos diferentes aí. Olha lá, questão 13. Os dois textos abordam. Aqui também não tinha muito o que fazer, a não ser você ir fazendo por exclusão, tá bom? Olha lá. O primeiro texto chama Perfume de Flor. A gente vê aqui que é uma letra de música, né? Olha lá na fonte, né? No site de letras de música. E o texto 2 é um texto adaptado da Clarice Lispector. Você vai ler lá, você vai ver que a alternativa certa é a A. Porque eles não estão falando exatamente aqui de perfume. Tá? Porque aqui no primeiro caso, no primeiro texto, o perfume de flor que ele fala aqui é o assim, o cheiro da mulher, né? Ele não está falando do perfume que você compra lá na loja, por exemplo, né? Ele está falando do perfume de mulher, né? Tanto que, ó, olha lá na terceira estrofe, né? Perfume de flor. Aqui flor está com letra maiúscula, pode ser um jeito que ele chama a mulher amada aí, né? Então é um nome próprio, tá? E aqui no texto da Clarice, tudo bem? O que acontece? Ela fala pra gente, ela diz o seguinte, olha que coisa interessante. Na segunda linha para a terceira diz assim, eu me perfumo para intensificar o que sou. Então existe uma ligação aqui entre a identidade dela e o perfume, né? Ela fala que exige um conhecimento próprio. Isso é um conhecimento dela. Ela fala que já teve amiga dela que pediu o nome do perfume, elas compraram porque não tinha nada a ver com elas, tá? Então ali o que é? O perfume é tratado do mesmo jeito, ele diz respeito a uma singularidade, a uma subjetividade, né? E ele está tratando ali, perfume é um modo figurativo de falar. Os textos não falam exatamente de um perfume. Perfume aqui no sentido de... Não é do perfume que você compra na loja, tá? Seria ali alguma coisa que diz respeito à identidade da pessoa. Vamos lá para a questão 14, né? Tem um texto lá do Euclides da Cunha, nosso grande Euclides, e um grande livro, né? Então, questão 14. Habilidade MP07. Reconhecer a presença de valores culturais, sociais e ou humanos em textos literários. Então, olha lá, questão 14. O texto Os Sertões de Euclides da Cunha compara o sertanejo da região Nordeste com o gaúcho dos Pampas. A partir do trecho lido, identifica-se naquela época um homem sertanejo. E aí você ia fazendo por exclusões, tá? Bom, a primeira coisa lá, ele fala que o cara é fraco, né? Se vocês olharem lá, vocês lerem o texto, vocês vão ver que esse sujeito ele não é descrito como um sujeito fraco, não. Aí ele se envolve em batalhas, em vitória, que nem ele vai falar lá, mas não é um sujeito fraco, não.
né? Ele fala para a gente que é um homem quase basicamente sem ter sido criança, né? E uma vida cheia de catástrofe, tá? Então ele não tem nada de fraco. Letra B, inventivo para sobreviver às adversidades do sertão. É essa aí a alternativa. Vocês vão ver inventivo aqui no sentido de inventar, né? De ser criativo, de se adaptar, né? Começa a ler a partir quando ele começa a descrever as vestes, tá? Que recobre esse sertanejo que se enfia lá no meio da vegetação da caatinga, toda cheia de espinho, né? Toda condensada lá, né? Para sobreviver debaixo desse sol também, para perseguir, por exemplo, um boi que sai correndo ou sair atrás de alguém, tá? É letra B de bosque. Esgotado por vestir armaduras como os guerreiros antigos. Ele fala aqui do guerreiro antigo, compara, tal, mas ele não fala que ele está cansado, não. Tá? Não fala, não. Produtivo desde a infância até tornar-se o combatente. Também não é. Ele fala que praticamente não teve infância, né? Invencível frente às diversas batalhas com muitas vitórias. Não, cara. Ele fala lá no finalzinho, envolve o combatente de uma batalha sem vitórias, né? Batalhas aí principalmente contra o homem, contra o meio, contra a sociedade, né? É sempre um perdedor, mas forte, guerreiro. Vamos lá. Questão 15. Habilidade MP04. Identificar posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao tema em textos. Vamos ver o que ele pede para a gente. Então, ele dá uma letra de música, né? Olha lá, Vagalume, Roberto Carlos, né? E um poeminha maçante. Por que não ser também um chato? Vamos lá. Questão 15. Há posições distintas entre os dois textos, pois. Bom, ele fala para a gente que esses dois textos eles abordam o mesmo tema, tá? Mas o que acontece é o seguinte, o ponto de vista sobre esses temas, ele é diverso, tá bom? Familiaridade com o primo chato. Cara, não tá falando de primo no texto 1. Temática das grandes amizades. O texto 1 fala de grandes amizades, o texto 2 não, fala de gente chata. Letra C, construção de uma amizade sólida. Não, cara, o texto 2 ele fala lá de como se livrar de uma pessoa chata, né? Diferentes visões sobre como se relacionar. É esse daí. É a letra D de dado, né? Vamos lá, já vou mostrar para vocês por quê. A letra E não pode ser porque características principais dos bons amigos. Ele não fala em bons amigos no texto 2. Então vamos lá, diferentes visões sobre como se relacionar. Olha lá, no texto 1, então, ele está mostrando para a gente, ele fala lá, você é meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Ele fala, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada, isso é, apareceu qualquer problema, ele está junto com você. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro, né? Seu coração está sempre de portas abertas. Então, o texto 1 ele está exaltando a amizade, ele está falando bem desse amigo, né? Agora, aqui, o que ele está falando? Ele fala para a gente na primeira estrofe,
na segunda, na terceira, na quarta, tá? Até a antepenúltima estrofe ele está falando de gente chata. Aí ele fala o seguinte, na penúltima estrofe ele fala, ser chato é muito diferente de suportar um chato. Suportar é quase doloroso, mas sê-lo é delicioso. E é o que é melhor, amigo. Todos os chatos evitam tratar comigo. Então, ele ser chato é o meio que ele tem assim para evitar de gente chata. Tá? Então, se no texto 1 está falando em juntar a pessoa, né, da amizade, no texto 2 ele está dando para a gente assim, uma receita de como se livrar das pessoas. Né? Porque ali, aparentemente, para ele, todo mundo é chato. Né? E ele sente um enorme prazer em ser chato. Então, os relacionamentos têm visões diferentes. Vamos lá para 16. Habilidade P17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. Vamos lá, então. No texto 2, no verso é delicioso, o ponto de exclamação foi usado para. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que voltar lá e ler o texto. Olha lá que basicamente já respondemos essa pergunta já, né? Quando a gente montou o raciocínio da 15. Por quê? Até o antepenúltima estrofe, ele fala de gente chata. Aí ele fala assim, olha lá. Ser chato é muito diferente de suportar um chato. Suportar é quase delicioso, é quase doloroso, mas sê-lo é delicioso. E aí ele põe um ponto de exclamação e fala que é muito bom ser chato. Então, olha lá. É o que? É de empolgação, cara. Né? Ele está empolgado com aquilo que ele está falando. Ele fala que ser chato é uma delícia. Não tem coisa melhor que ser chato com os outros. Né? Ao contrário do que quando os outros são chatos com a gente, né? Ele não gosta. Pessoal, então vou deixar aqui para vocês fica aí a nossa correção. A 16 é a letra A, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa vocês mandam mensagem, tá bom? Tem um número de WhatsApp lá para vocês no grupo da sala. Tem o Facebook, tem o Google Classroom, tem também o Instagram que eu preciso ver se volto a usar, tá bom? Gente, bom final de semana para vocês e até mais se Deus quiser.